Bom, a gente volta a falar sobre a campanha à presidência da República. O PT aguarda agora o anúncio dos apoios para Lula no segundo turno. A repórter Beatriz Manfredini traz os bastidores dessa movimentação. Beatriz. Tiago, hoje e amanhã prometem ser dias importantes aí para a campanha do petista. Eles devem descobrir que tipo de apoios vão conseguir quando a gente fala dos partidos políticos. Para hoje, por exemplo, o PDT tem uma reunião marcada para definir isso e a indicação é realmente que o partido vá apoiar Lula no segundo turno. O presidente nacional da legenda, Carlos Lupe, já indicou isso, indicou inclusive que Ciro Gomes, que vinha fazendo duras críticas a Lula e ao PT, já disse que deve aí seguir o que o partido, o PDT, então, no caso, disser. Então, tem uma expectativa forte de apoio de Ciro Gomes e do PDT ainda hoje, até porque as negociações já começaram a acontecer e o PT, inclusive, topou incorporar 3 propostas do programa de Ciro ao programa de Lula, então, em prol desse acordo. As 3 propostas são os projetos de renda mínima, também de educação integral e de zerar as dívidas no SPC. Então, o PDT tem reunião ainda hoje e isso deve ser definido. Quem também tem reunião ainda hoje são os partidos Cidadania e o PSDB. Vamos começar falando do Cidadania. Ontem, o presidente do Cidadania, Roberto Freire, divulgou uma nota em que já declara o apoio ao ex-presidente Lula nesse segundo turno. Ele disse que o partido vai se reunir hoje ao meio-dia e indicou, que espera, sim, que o Cidadania, então, formalize esse apoio a Lula agora para essa segunda etapa da campanha. Roberto Freire disse ainda que espera esse apoio não só do Cidadania, mas que gostaria que os partidos que compuseram a coligação encabeçada ali por Simone Tebet, então Cidadania, MDB, PSDB e Podemos, que eles tivessem uma posição única sobre esse assunto, colocando então ali o apoio, formalizando esse apoio a Lula, mas a ver, o presidente então já declarou apoio e hoje tem reunião ao meio-dia com essa expectativa. O PSDB também se reúne hoje, a Executiva Nacional, e a indicação é que ele deve liberar os palanques regionais para decidirem o que quiserem, apoiar Lula ou Bolsonaro nesse segundo turno. A tendência é que os caciques, os cabeças brancas do PSDB, apoiem Lula nesse segundo turno. Inclusive, alguns já o fizeram ainda em primeiro turno, como Aloísio Nunes, por exemplo, e agora há uma expectativa de que outras pessoas da velha guarda tucana deem esse apoio a Lula, então, para o segundo turno. Tasso Gereissati, que foi presidente do partido, já fez isso agora recentemente, ontem à noite. Então, quem está fazendo a intermediação aí é o candidato a vice de Lula, Geraldo Alckmin, que já foi do PSDB por muitos anos, então ele está tentando aí conseguir angariar esses apoios. O PT de Lula ainda espera conseguir o apoio, por exemplo, de José Aníbal e José Serra também, além de um apoio mais nominal, formal, de FHC. Apesar disso, a tendência é que o PSDB diga, então, que os palanques eles podem decidir quem querem apoiar, porque apesar dessa velha guarda tucana e ter uma tendência de apoio a Lula no segundo turno, tem uma ala mais nova do PSDB que deve apoiar Bolsonaro agora para essa segunda etapa. Ontem, por exemplo, o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, já declarou apoio a Bolsonaro no segundo turno, então tem aí um entrave sobre esse assunto. Para fechar, a gente tem também o MDB e o União Brasil. O PT já procurou os 2 partidos. O MDB deve tomar essa decisão até amanhã e tem uma tendência também de que libere a escolha para os seus aliados, para os seus filiados, para decidir aí o que querem fazer nesse segundo turno. Apesar disso, há uma expectativa muito forte de que Simone Tebet, que era presidenciável do MDB, apoie Lula formalmente. Ela disse que vai tomar uma posição que ela já tem lá e deu um prazo ali para que o partido se posicione para que então ela possa falar qual que é a colocação. O PT já está em conversas com Simone Tebet e disse inclusive que quer ela na campanha, então agora é aguardando. União Brasil também deve se definir em breve entre hoje e amanhã, mas Luciano Bivar, o presidente do partido, já sinalizou que pretende apoiar Lula também. Tiago.